Olá a todos e todas, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram, nos estúdios da RS Play. Hoje vamos falar sobre sustentabilidade, ESG, sobre uma plataforma muito bacana que eu chamei aqui a Joyce Pinho Maciel, ela que é sócia da Apoena Socioambiental. Sejam muito bem-vindas, Joyce, ao programa As Pessoas Inspiram. Obrigada, Eliane, obrigada a todos e todas. É uma alegria estar de novo aqui contigo, sempre contribuindo com pautas tão importantes. Com certeza, né? O nosso programa ele sempre tem esse diferencial, né, Joyce, de trazer aí um pouco de conhecimento e trazer tudo que está rolando aqui de coisas de empresas, projetos, coisas boas, para realmente nos ajudar a sermos empresas melhores e profissionais melhores também. Mas, Joyce, para as pessoas conhecerem um pouquinho do que é a Apoena, né, conta um pouquinho da história de vocês. Então, a Apoena já está há 11 anos aí no mercado, realizando serviços na área da sustentabilidade. A gente transita nesses temas de social, ambiental e governança. E ao longo desses 11 anos aí já prestamos serviços para muitas empresas na área da logística reversa, educação socioambiental, que também é um eixo de trabalhos que nós realizamos, e também assuntos que envolvem as pessoas, NR1, saúde psicossocial, enfim. Tem uma série de temas que nos atravessam, né, Eliane? Sim. E a Apoena, como nasceu com essa proposta de atuar no socioambiental, a gente vai transitando de temas mais técnicos, mas também que envolve as pessoas, para as pessoas, pelas pessoas. É verdade. E uma coisa muito legal, assim, é que eu já conheço a Apoena há bastante tempo todas as sócias, enfim, é essa coisa de trazer a academia para dentro da empresa, né? Vocês todas são formadas com doutorado, mestrado, então, enfim, todas nós, assim, na verdade o que nos uniu foi a pesquisa, esse é um tema interessante, é o empreendedorismo pela pesquisa. E nós nos unimos ali, nos conhecemos e cada uma de nós tem uma formação diferente, uma formação ambiental, social, a Kellen da sociologia, eu sou da área ambiental, a Daiana bióloga, todas especializadas em temas específicos, né? Com mestrado, duas doutoras, eu doutora e Daia também, doutora. Então a gente transita entre, a gente fala, né, e sempre reforça da teoria à prática. E a gente sempre trabalhou com programas e projetos de extensão. E isso nos ajudou muito, essa coisa de pensar a prática e vice-versa, ou a teoria a partir da prática. Então, isso nos ajudou a furar muitas bolhas, principalmente para pensar alternativas de soluções e pensar também junto com os nossos clientes soluções mais adequadas para os problemas reais que eles enfrentam. Muito bem. E é uma empresa de meninas, né? Isso foi proposital? Conta um pouquinho para nós da importância disso também para a Apoena. Sim, eu acho que genuinamente o encontro foi ali nessa coisa pela pesquisa e o fato é que já tinha muitas mulheres ali, então a gente resolveu, assim, cada uma de nós com um sonho específico, unir essas forças, essa expertise, essas inteligências e resolveu empreender. Então, assim, a gente brinca que muitas vezes foi algo assim, até uma coincidência, uma feliz coincidência, né, Liz? Porque nós estamos 11 anos, é um casamento, né? Eu e as gurias. E também outras mulheres também chegaram conosco através da Apoena, já passaram mais de 11 mulheres, consultoras, parceiras, né, que trabalham conosco também, de acordo com esses temas. Mas assim, a gente, não que seja, a gente entende que é uma reparação também, porque é uma forma também de agir no mundo, é uma forma de se apresentar no mundo. E a gente entende que o empreendedorismo feminino, ele é muito importante, né? Tem uma forma diferente de empreender, de como conectar esses assuntos, né? Então, é uma potência muito grande. A gente sabe que as mulheres cada vez mais estão empreendendo, estão diretoras, né? Coordenadoras, CEO de empresas, então, assim, donas de empresas. Então, esse é um potencial gigante e a gente vem cada vez mais potencializando esse espaço, ocupando esses espaços e também fazendo com que outras mulheres possam se inspirar, né, nessa jornada que não necessariamente é para todas, porque tem essa coisa de perfil, algumas mais, outras menos, mas a gente quer inspirar para que, né, todas experimentem esse lugar também de empreender, estudar, pesquisar. É uma forma também da gente fazer o nosso trabalho e coisas que a gente gosta. Com certeza, né? E pensando aqui no negócio em si da Apoena, né? Vocês trabalham muito com a questão da sustentabilidade, ESG. Eu queria que tu fizesse um paralelo para quem está nos ouvindo aqui. Sim. A sustentabilidade, na verdade, ela é um guarda-chuva, né, para o ESG, ou não? Então, a gente
Durante esses 11 anos, já trabalhamos com tema socioambiental. Então, assim, todas nós viemos de práticas de gestão, enfim, eu especialmente trabalhei com normas internacionais, como 14.000, 9.001, trouxe uma experiência grande da indústria para esses programas, e quando a gente se reuniu, uniu técnicas, né, e expertises diferentes. Então, o tema da sustentabilidade sempre atravessou o nosso trabalho. Do trabalho mais técnico, do menos técnico. Então, ao longo desses anos, a gente veio também acompanhando a evolução, a implementação dessas normas, inclusive a questão do ESG. E a gente resolveu, então, tentar democratizar esse tema, porque nos parece, e é uma coisa que talvez as pessoas também percebam, que o ESG é um tema que é ainda muito voltado para grandes empresas. E também muito questionado pela sua aplicação. Então, a gente se desafiou, a gente está pelo menos nessa jornada há uns 3 anos, pensando alternativas de como popularizar esse tema, trazer isso de uma maneira mais simplificada para esses públicos que a gente atua muito, para que eles possam aplicar esses temas de uma forma prática, porque fica muito no plano da teoria, no plano das ideias. Então, quando a gente começou a trabalhar esse tema, isso veio para a gente como um desafio. E aí a gente resolveu, né, trabalhar isso ao longo desses 3 anos aí e transformou isso num produto, que é o produto que nós chamamos Jornada da Sustentabilidade, a plataforma ESG Fácil, no sentido de que você consegue fazer, é possível você dar o primeiro passo. E vocês que estão sempre conectados, então, com essas empresas e tudo mais, o mundo corporativo, né? Como é que tu enxerga hoje, as pessoas, elas estão de forma genuína trabalhando a sustentabilidade ou ainda falta um pouco mais de nível de consciência para isso acontecer? Eu acho que o nível de consciência é algo que as empresas precisam trabalhar, uma questão que envolve também não só a cultura da empresa, mas a questão das formações, de novas lideranças para o tema, né? Ele não é uma coisa assim, tá dada, né? Todo mundo tá alinhado, atendendo todas essas premissas. Mas a gente percebe o seguinte, as grandes empresas já trazem essa pauta, bastante essa pauta, porque é um compromisso, tem essa questão, as grandes empresas já olham para essa questão da gestão de risco de uma maneira mais séria, mas também a gente também percebe uma caminhada em que, bom, nós conseguimos, porque temos uma estrutura, uma equipe, né? Enfim, tudo que é necessário para que esse trabalho seja realizado. No entanto, quando a empresa olha de dentro para fora, ela percebe o gap. Como é que está a situação dos meus fornecedores, quem trabalha para mim, essa interface de partes interessadas. Então, foi aí que a gente também conseguiu identificar alguns pontos que poderiam ser potencializados e melhorados. Quer dizer, a gente precisa qualificar nossa cadeia de fornecedores. Então, as micro, pequenas e médias precisam se adequar. Muitas delas acham que não conseguem e a gente prova que não. Porque a nossa plataforma, inclusive, quando a gente fez vários testes, né, Eliane, durante esse período, com mais de 10 empresas de vários lugares do Brasil, e a gente percebeu que quando elas aplicaram a matriz de materialidade, a ESG, aí elas se olharam naquele mundão ali de indicadores e perceberam, nossa, mas eu já faço um montão de coisa, eu já tenho alguns indicadores interessantes, eu já tenho aqui um percentual de atendimento, então eu consigo identificar o que eu não faço para identificar esses meus riscos e potencializar também uma prioridade para essas ações que eu preciso fomentar, né, temas e indicadores para aquele período, para aquele ano, ou também dar uma atenção para os riscos mais importantes, né? Porque exatamente isso que as empresas têm feito. Então, está sendo uma oportunidade muito grande das grandes também conseguirem fazer essa interface de dentro para fora, para que isso seja de fato uma realidade. Está muito pontualmente, né? Sabe, Joyce, que eu estava te ouvindo aqui, né? A necessidade que a gente tem hoje de desenvolvimento de um ecossistema, né? Quando tu falas em trabalhar mais, talvez, as pequenas empresas, para que elas também tenham acesso e possam fornecer para as grandes, que já estão talvez mais preparadas para esse ambiente de ESG e tudo mais, né? O intuito de vocês com a plataforma é esse, né? Porque jornada é uma palavra simbólica, assim, né? O que realmente vocês querem transformar com essa... Tu sabe que quando a gente pensou no nome, Eliane, a gente pensou assim, se a gente vai colocar uma plataforma ESG, parece que isso não vai rodar, assim. Porque a impressão que a gente tinha é que as pessoas não iam se conectar com aquela coisa. Primeiro que tem muita gente que nem sabe o que é ESG, começa por aí. Então, assim, primeiro popularizar esse tema, para que as pessoas pudessem comprar a ideia. No sentido assim, é uma jornada.
É realmente uma jornada, porque as pequenas empresas, a gestão do eu sozinho, do eu equipe, pequenas equipes, tem muita dificuldade de potencializar esses trabalhos internamente, porque tem que fazer tudo, gestão financeira, gestão de marketing, né, enfim, uma série de coisas dentro da empresa. Então, quando a gente pensou, ela pensou no sentido, eu começo uma jornada, como qualquer outra coisa, né, eu vou ver como é que eu estou perante esses temas, ambiental, social e governança, olho o que pode ser uma prioridade para mim naquele ano para que eu possa potencializar e me conectar com esses meus potenciais clientes e vou seguindo essa jornada. E a plataforma, ela te dá essa possibilidade de um plano de ação guiado, uma mentoria guiada, porque ela funciona em 5 etapas. E, por fim, eu tenho ali um resultado que vai me direcionar para um selo ESG. E aí esse selo vai dizer, olha, eu estou aqui, mas eu posso seguir nessa jornada para adquirir um selo de excelência. E tudo isso vai tornando realmente essa jornada mais interessante, mais engajada, que é necessário, principalmente quando se trata de micro, pequenas empresas que têm equipes menores e que precisam desse incentivo de gestão, de monitoramento para poder ampliar aí os seus trabalhos, seus serviços, né, com grandes empresas. Com certeza, porque é uma ampliação de consciência mesmo, né, Joyce? Quanto mais a pessoa vai se identificando com esses fazeres, né, que às vezes para ela nem era ESG, não é sustentabilidade, quando ela percebe que aquilo ali ela também consegue trazer isso para o seu entorno, né? E a plataforma, ela permite que outras pessoas, as pessoas se comuniquem, ou é mais só com vocês? Como é que funciona isso? Bem lembrado. Então, assim, além desse ambiente que a empresa, né, consegue fazer ali o seu diagnóstico, identificar a sua matriz de materialidade, plano de ação acompanhado, no mesmo ambiente da plataforma, nós temos uma interface, que é o que chamamos de comunidade, funciona muito parecido com o LinkedIn, onde todas as empresas que estão ali se conectam, se comunicam, podem falar sobre os seus trabalhos, seus serviços, uma troca de networking, né, entre as empresas que estão ali. E nesse mesmo ambiente também, nós disponibilizamos um ambiente de academia, onde ali todas as empresas que estão cadastradas nela podem acessar essas formações, capacitações sobre ESG, sobre gestão de resíduo, quer dizer, todos os temas que envolvem o E de ambiental, o S de social e o G de governança, para poder melhorar os conceitos, aprender um pouquinho mais. Então, a gente tem ali agora, por exemplo, é recente o lançamento da plataforma, então nós disponibilizamos, inclusive, todos os cursos de maneira gratuita. Então, é possível acessar. Então, a plataforma, ela atende a todos esses requisitos, também de network e de aprendizagem também. Com certeza, de cursos. Né? E eu sempre digo aqui, até em outros programas, já falei com outros convidados, né, dessa jornada. Porque às vezes as pessoas pensam assim, eu vou me dedicar agora a olhar por essa lente da sustentabilidade. E é uma coisa, gente, que é para toda a vida. Né? A gente precisa estar em contato e exercitando, porque as coisas vão mudando dentro das nossas organizações, né? Sim. E o que é prioridade, talvez, para a minha empresa, não é prioridade para Sim, todos. Sem dúvida. A gente fala muito sobre letramento, sobre sustentabilidade ESG. E o quanto que isso é importante. Para além dessa questão, assim, porque vem muitas críticas no sentido, é moda, é modinha. Não é, assim... É uma visão de mundo, é uma forma de estar no mundo. Então, as empresas, cada vez mais, Eliane, assim, a gente tem percebido, né? Então, os principais programas, editais, financiamentos dos bancos importantes que nós temos no país, até bancos internacionais, estão cada vez mais alinhados a esses requisitos ESG. E os clientes precisam também estar adaptados para isso, né? Ou seja, estar olhando para esses riscos de uma maneira mais séria, organizada, potencializando o seu negócio. Não importa o segmento que seja, porque isso também é uma questão, né? É serviço, é indústria, é educação. Todos estamos dentro de algum segmento que impacta mais ou menos a questão desses eixos, né? O ambiental, social e governança. E sem falar que essa questão do S do social está cada vez mais potente, né, Eliane? Exato. A gente estava aqui falando, enfim, questão saúde mental, saúde e segurança. Então, são temas que são importantes e que as empresas também já estão mais preocupadas, né? E conseguem ali, acompanhar mais de perto. Hoje até, Joyce, o pessoal está falando em eco-ansiedade, né? As pessoas estão muito preocupadas com isso porque não conseguem se perceber no futuro, não conseguem criar esse futuro, né? E eu acho que isso também ajuda. Quanto mais subsídios e variáveis a gente dá
para essa pessoa tomar suas decisões, mas Sim. talvez mais leve seja essa jornada. Não, né? sem dúvida. E ali é uma oportunidade de olhar para como que a empresa está fazendo essa gestão de pessoas, não só de pessoas, ambiente, clima. Então, tudo isso ali pode ser questões que ajudam muito as empresas a se posicionar e pensar estratégias mais adequadas de como implementar essas ações e até com menos impacto financeiro, né, Eliane? Porque muitas empresas pensam assim, eu não vou fazer SG, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Quando a gente aplica a matriz de materialidade, as empresas aprendem o seguinte, que metade das ações que elas podem fazer, elas já fazem, elas não registram e elas não comunicam. Então, e não necessariamente tem um investimento financeiro. E ela nem consegue visualizar isso. Então, olha a importância que é você se olhar dentro desses eixos e ver o que pode ser prioridade. E sim, fazer uma priorização de questões financeiras que é mais importante ali para aquele segmento, para aquele momento. E isso vai fazer total diferença ali na atuação daquela empresa. E o que eu acho mais bacana assim, do projeto de vocês também é essa parte educacional, né? Porque nem todo mundo está fazendo isso, né? Sim. Às vezes esses conceitos eles são largados no ventilador e a pessoa, eu tenho que ser uma empresa ESG, eu tenho que ser uma empresa que olha a sustentabilidade, mas eu nem sei o que está acontecendo. E é muito ruim isso, né? Sim, não, com certeza. E às vezes confunde, né? Confunde essa questão dos termos e às vezes se atrapalha nessa comunicação, nesse marketing, né? E um ponto interessante que tu traz, porque cada vez mais as empresas precisam se preocupar com esse greenwashing, né? Que é essa pintura verde. Então, assim, no SG, para além de dizer que faz, tu tem que provar que faz. Então, a nossa plataforma, além de toda a questão da gestão das informações, LGPD, que é cuidar das informações desse cliente de maneira muito séria, cada um dos indicadores que nós monitoramos ali, as empresas precisam comprovar que atendem. E ela passa por dentro a nossa gestão interna, das nossas consultoras, e conforme cada indicador vai sendo acompanhado, o score ali vai aumentando. Por quê? Porque aquele cliente também, para além de ter dito que atende aquele requisito, ele prova que atende. Até porque quando a plataforma foi pensada, ela também já foi pensada no sentido de auditorias, né? De validações, né? Por ambientes externos, né? Então, a gente não faz auditoria do que faz, mas assim, a gente organiza um ambiente em que o cliente se sente mais confortável, inclusive a gente monitorando e com ele, ajudando ele a pensar esses registros, essas evidências, para que numa oportunidade que ele decida, inclusive, fazer alguma coisa no sentido de auditorias e outras questões, ele esteja plenamente atendendo os requisitos. Inclusive porque a plataforma ela foi baseada na PR 2030, ela foi baseada na IWO 48, que são diretrizes, né, potentes do mundo inteiro que trabalham esse tema de indicadores da sustentabilidade. ESG, mais de 1.000 pessoas participaram da elaboração dessa norma, mais de 100 países também contribuíram. Então, assim, é um documento potente no sentido de informações. Então, ela foi pensada nesse rigor também técnico das normas, para que exatamente pudesse ser, ao mesmo tempo, fácil, mas com base científica, com base normativa. Com certeza, né? E hoje as normativas, elas estão ainda mais para as grandes empresas, né? Mas Sim. logo, logo isso vai mudar, né? E aí as pequenas também precisam estar preparadas para isso, né? Sem dúvida. As normas, como a gente já fala, principalmente as ABNTs, né? Ela não tem um rigor no sentido da obrigação, mas são diretrizes de gestão, muitas empresas adotam, mas isso muito fala sobre como também ela se coloca dentro desse mercado. Muitas empresas fazem essas certificações, passam por essas jornadas de certificações, porque depende de um grande cliente também. O grande cliente exige, a gente vive num mundo globalizado, em que se eu quiser, por exemplo, exportar o meu produto ou o meu serviço, que seja, às vezes eu estou conectado com um cliente na China, nos Estados Unidos, e que exige muitos requisitos, até normativos, e que eu tenho que atender. Então, isso vai gerando para mim também, entre aspas, uma responsabilidade de melhorar. Então, eu acabo aderindo, por exemplo, uma ISO 14001, de gestão especialmente só ambiental, ou uma só de qualidade, que tem a ver com o meu produto,
né? A gente tem a 26.000, que é de responsabilidade social. Todas essas normas são de referência, de diretrizes, elas são obrigatórias. Mas eu também, como empresa, preciso me posicionar. Onde é que eu estou perante esse mercado? Quem é meu público, né? Com quem que eu estou interagindo? Quais são os principais clientes que eu almejo também alcançar? Então, tudo isso tem uma leitura, né? E aí você vai aderindo e vai analisando quais normas, né? Vai, digamos assim, dar uma prioridade. Porque existe um custo, né, Eliane, no sentido de implementação, pessoas, certificações de órgãos, né, externos. Mas é importante, né? É importante para também a gente se qualificar, prestar serviços cada vez mais de impacto, né? Para o nosso público aí e para o ambiente, né? Que estamos na mesma casa comum, então não adianta a gente fingir que isso não está acontecendo, porque é natural que a gente tenha que se preocupar, né? A gente está vivendo uma questão de impacto muito coletivo, né? Não é só mais individualizado. E Joyce, pensando aqui em visão de futuro, assim, né? Quais são os sinais que tu enxerga, já que as coisas podem estar num caminho mais adequado aí nos próximos anos? Então, assim, visão de futuro. Eu assim como a Poena tem feito trabalhos, assim, e até de uma maneira popular, furando a bolha, eu acho que a gente, em termos de grandes empresas, grandes indústrias, a gente está bem, a gente não está mal. A gente tem um potencial gigante, o Brasil tem um potencial de muitos trabalhos, muitos serviços. No entanto, Eliane, a gente precisa chegar na ponta também. Então, assim, quando a gente pensa uma plataforma para micro, pequenas empresas, também é no sentido de chegar em ecossistemas populares, né? Que também que a gente possa interagir com essas pequenas, para que essas pequenas, né? Porque se a gente for pensar, é a base. A gente tem muitas empresas no Brasil inteiro que não tem muita qualificação e que a gente precisa potencializar. Então, em termos de futuro, eu penso que a gente precisa também dar a mão para esses pequenos subirem e esses pequenos possam melhor sustentar essa base, né? Para que a gente realmente faça ESG na prática, né? Do maior para o menor e todo mundo ali fazendo um trabalho de impacto mesmo socioambiental nas cidades que nós estamos. E de certa forma é uma inclusão, né? Que Sim, eles estão proporcionando. Sem dúvida. A gente está trabalhando aí acessibilidade para todo mundo, né? Porque realmente letramento, simplificar termos. Exato. E aí, por aí. Gente amada, estamos no quadro Livro Inspirador. E hoje, olha o que eu trouxe para vocês. Da Leila Ferreira, O Nome Disso é Vida. É um livro que fala sobre a vida, propriamente dita. Ela fez várias pesquisas em 9 países, né, fazendo essa pergunta, né, o que é a vida para cada um dessas pessoas, né? E saiu um resultado muito legal, né? Eu adquiri esse livro na semana passada, eu ainda tô lendo, eu tô aqui na metadezinha, né? Mas já comecei a gostar, então já tô indicando para vocês aqui, né? Uma leitura bem bacana da Leila Ferreira. E eu queria te ouvir, Joyce, o que tu trouxe para nós? Quando eu recebi o desafio do livro, eu falei, sem falsa modéstia, né? Trazer o meu livro, né? Mas, claro. Que foi publicado agora em março, que trata sobre circularidade e gestão de resíduos. Esse livro foi fruto da minha tese de doutorado, né, Elisa? Assim, a gente sabe que nós que somos pesquisadores também sabemos a jornada que é, né, fazer um doutorado. E como é um tema que também atravessa as empresas de impacto, trata também do E, do ESG, do ambiental, porque a gente está falando de eixos que envolvem economia circular, gerenciamento de resíduos, que é um tema super importante. Então, aqui é um caso especialmente de uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, que é Santiago. Então, aqui tem informações valiosas, assim. Santiago é uma cidade relativamente pequena, 60 mil habitantes, né? Então, a gente não quer comparar, né, com grandes cidades, mas é um potencial gigante para que pequenas e médias empresas possam fazer na prática gestão, a circularidade, de maneira talvez com menos impacto. E aqui é uma interação entre empresa, gestão pública, sociedade civil. Então, uma oportunidade bem interessante, né? Eu sou autora, obviamente, foi durante a minha tese, mas junto com os meus co-orientadores e o orientador, professor Carlos Alberto Mendes Moraes e o Luiz André, que foram pessoas muito importantes nessa jornada também, né? Durante 4 anos aí a gente fez um bom trabalho, entrevistou mais de 200 pessoas na cidade. Então aqui tem algumas informações valiosas, né? Para quem quer, na prática, fazer gerenciamento e circularidade de resíduos sólidos. Tá aqui a dica. Dica de ouro aqui. Está disponível na editora, na livraria Circula aqui de Porto Alegre, então maravilhoso. Só buscar o seu, tá? Ótima dica. Aqui é a dica.
Joyce, uma mensagem aqui final e como é que as pessoas acessam a plataforma? Conta pra gente aqui se quiser deixar o e-mail, enfim, Bem lembrado. né? Então tá. Plataforma jornadadasustentabilidade.com.br, você vai já acessar ali, já está disponível. Inclusive, para quem tem interesse de ver a funcionalidade, tem já uma forma de teste rápido ali para quem quer se inscrever, para testar, ver como é que é a funcionalidade básica dela ali. E a gente fica à disposição, claro, nas redes sociais, Jornada da Sustentabilidade ou @Apoena Socioambiental. Para falar um pouquinho mais, explicar. Isso aí. E uma mensagem final para a audiência, né? Para esse... Nós estamos já praticamente aí no meio do ano, né? Sim. Ainda temos mais 6 meses pela frente, né? O que a gente pode esperar e como é que elas podem contar com a Apoena também? Eu acho que a minha mensagem final é incentivar, engajar. Eu acho que cada empreendimento de segmentos diferentes tem formas de fazer. Eu acho que cada empresa tem que entender como está no mundo ali e fazer do seu jeito, porque isso dá toda a diferença, dá uma identidade para esses negócios. É importante não desanimar, né, Elisa? Assim, as dificuldades vêm e eu acho que essa questão de você se conectar com outros negócios, diferentes até, é uma oportunidade gigante de crescimento, por mais que sejam micro e pequenas empresas. Eu acho que se conectar, eu acho que é a mensagem, assim. Sair da bolha, falar com outras pessoas, ver outras soluções. E é isso, eu acho que minha mensagem final é essa, né? Da gente furar essa bolha e se conectar cada vez mais com segmentos e empresas diferentes. Sensacional, sensacional. E o teu Instagram, se as pessoas quiserem O meu pessoal, @Joyce, com ICE, _ESG. Ah, muito bem, né? Estão sempre abertas, né, a novas conexões, né? Acho que é muito importante para todos nós. Muito obrigada, obrigada, Joyce, Eliane, pelo teu compartilhar aqui com a gente, né? Sempre muito bom estar contigo. Agradeço a audiência que está aqui com a gente também e já convido vocês, tá? Aqui do lado vai ter um QR Code para entrar no grupo do programa As Pessoas Inspiram, pelo WhatsApp, bem bacana, né? Que a gente pode trocar mais ideias, enfim, saber mais sobre os convidados, sobre os livros e tudo mais, né? E já convido também você para a próxima semana com mais um convidado, uma convidada maravilhosa. Então, não perde. Beijo no coração e uma excelente semana.